Olá, gente boa! Estamos aqui de novo, agora para a aula 3, sobre o contexto do curso 49 princípios para sair da crise. Bem, na aula anterior, o que nós vimos? Vimos o que são paradigmas e por que eles são importantes. Vimos também uma história com paradigmas, ou seja, a dinâmica dos paradigmas, como é que eles se sucedem, como é que eles ocorrem no tempo. Então, o que nós vamos ver nessa aula? Nessa aula, nós vamos contar em especial a história do paradigma tradicional, que ocorre entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Vamos falar sobre os filósofos renascentistas, os pais e mães dessa forma de pensar, do paradigma tradicional. Vamos falar, em especial, sobre quais são os princípios que orientam essa forma de pensar e ver o mundo. E vamos ver como ele se torna hegemônico, como e por que ele se torna hegemônico, ou seja, como ele se torna predominante, como que ele toma conta da ciência, da sociedade e das nossas mentes. Pois bem, nós vamos falar sobre esse quarteto, esses camaradas, né, que fazem parte de uma banda. Aqui a gente fez uma montagem com as faces desses filósofos renascentistas em cima da banda Beatles. Por quê? Isso é uma metáfora, uma analogia. O que isso significa? Bem, na música existiram muitos músicos que mudaram completamente a maneira de se fazer as coisas. Um deles é Beatles. É como se existisse antes de Beatles, depois de Beatles, de uma certa maneira. Então, é alguém que vem para mudar completamente as coisas como são feitas. Os filósofos renascentistas, e eles têm esse nome de renascentistas porque eles são do período do Renascimento, e o Renascimento é uma era em que na filosofia, na arte e em várias áreas da cultura, estabeleceu um renascimento das ideias da antiguidade clássica, dos gregos clássicos. Então, aquelas ideias que predominaram na antiguidade clássica, elas são renascidas nesse período, e é exatamente esse advento do Renascimento que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Isso aproximadamente por volta dos séculos XV e XVI. E eu vou me concentrar em alguns filósofos dessa chamada banda renascentista, especialmente em 4, que são os que aparecem aí. René Descartes, filósofo francês, Galileu Galilei, um italiano, um florentino, um dos pais da ciência moderna, Isaac Newton, Sir Isaac Newton, um filósofo matemático inglês, e Francis Bacon, um filósofo francês. Pois muito bem, esses 4, eles juntos criaram uma nova forma de olhar para o mundo, né? Um pouco baseado lá nas ideias da antiguidade clássica, mas eles estabeleceram uma nova forma de olhar para o mundo e, aliás, são, de certa forma, os fundadores da ciência moderna. Vamos entender por que e como eles influenciaram tanto o pensamento a partir daquele momento, criando o paradigma tradicional. O primeiro deles que eu gostaria de comentar é Descartes. Descartes tem uma história muito rica, né? Mas é importante ressaltar, em especial, que parte do seu trabalho era tornar o ser humano autônomo. Por quê? Ele acreditava que a igreja exercia uma espécie de autoridade ditatorial sobre a produção do conhecimento, a produção e a divulgação do conhecimento. Descartes, ele acreditava no conhecimento e ele acreditava, mais do que isso, na autonomia e na liberdade do ser humano. E acreditava que estávamos vivendo um período muito circunscrito de liberdade de pensamento. Então, ele como um autonomista, como ele pregava a liberdade humana, ele achava que o conhecimento era algo que libertaria as pessoas. Porque como ele era um cara que gostava de desmontar mecanismos e saber como é que o mundo funcionava, ele era muito curioso, né? Ele era um cara que, por exemplo, desmontava mecanismos, relógios, por exemplo, né? Então, o que ele começou a descobrir? Ele descobria que toda vez que ele desmontava algo que tinha uma certa complexidade para se entender como é que funcionava, toda vez que ele desmontava, ele, a partir desses mecanismos mais simples e das peças mais básicas de um mecanismo, ele começava a descobrir o seguinte: era muito mais fácil entender a constituição e a função dessas partes menores de um mecanismo, e depois que eu entendesse os detalhes dessas partes e seu funcionamento, e o propósito, o objetivo, eu poderia remontar essa máquina para entender como é que funcionava o mecanismo total. Então ele, por essa curiosidade, ele começava a observar que ele poderia pegar as coisas e desmontar para saber como é que ela funcionava. Mas isso, ele começou a fazer uma analogia para também outras coisas não mecânicas. Ele usar como analogia uma árvore. Se eu desmontar a árvore nos seus componentes básicos, eu poderia saber como é que é a sua essência. E especialmente nessa época em que se começava a fazer dissecação de corpos para entender o funcionamento fisiológico do ser humano,
ele começou a observar que também o corpo humano poderia ser desmontado. Então, a partir dessa lógica, ele começa a se dar conta do seguinte: puxa, eu adoro, né? Adoro mecanismos, adoro saber como eles funcionam. Eu sou um curioso. E veja, esses mecanismos, esses relógios, eles, como metáfora, como analogia, podem ser aplicados em qualquer coisa na natureza. Então, é como se o mundo fosse uma grande máquina. O universo é uma grande máquina. As coisas dentro do mundo são como máquinas. Eu poderia desmontá-las para aprender como elas são. Então, com base nessa premissa, começa a haver uma espécie de princípio norteador da forma como a gente vai entender o mundo. A partir de Descartes, ele começa a estabelecer o princípio das partes, ou seja, para entender algo é preciso entender as suas partes e dividir as coisas em partes. E essa divisão de partes, ela é hierarquicamente estabelecida, ou seja, eu desmonto um relógio nos seus grandes mecanismos, por exemplo, o mecanismo de movimentação da corda, o movimento de contagem dos ponteiros, os mecanismos de mostrar as coisas, como, por exemplo, o fundo do relógio, o mecanismo de proteção. Então, assim, existem vários mecanismos, mas dentro de cada mecanismo existem submecanismos e eu vou desmontando até a menor parte, que é o último nível da hierarquia. Então, o conhecimento começou a se estabelecer como a partir de uma ordem hierárquica. Então, o princípio da hierarquia, que já existia nos fenômenos sociais, por exemplo, os exércitos eram constituídos de maneira hierárquica, a Igreja Católica era constituída de maneira hierárquica. Ela já era algo posto na ação do mundo. Mas como o princípio de conhecimento começa a se tornar predominante. É importante entender as coisas de maneira hierárquica por partes, por camadas, camadas de complexidade. O segundo que eu gostaria de mencionar aqui é Francis Bacon. Entre uma série de outras coisas importantes, ele acreditava no seguinte, que a Idade Média foi uma época dominada por mitos. Acreditava que isso era por conta de uma espécie de pensamento místico que era predominante na igreja e entre, por exemplo, as bruxas e inúmeras comunidades pagãs. Então, ele acreditava no seguinte, que era preciso deixar de estar na mão dessas coisas misteriosas, incluindo os deuses. Nós, seres humanos, precisamos deixar de estar na mão dos deuses, precisamos assumir o controle sobre a natureza. E para assumir o controle sobre a natureza, eu preciso conhecê-la. Mas conhecer como essa dama misteriosa, porque a natureza sempre foi entendida como do feminino. Então, assim, nessa época, se acreditava que o mistério pertencia ao feminino. E como eu vou extrair esses segredos tão necessários para mim me tornar autônomo como ser humano e especialmente como homem do sexo masculino ou do arquétipo masculino, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou extrair esses segredos dessa dama misteriosa? Então ele dizia o seguinte, a natureza deve ser torturada até confessar seus segredos. Ou seja, ele partia do pressuposto de que para o ser humano se libertar das mãos dos deuses e das deusas, se fosse preciso, era necessário torturar a natureza para obter dela os seus segredos. Torturar como? Com instrumentos de medida, com instrumentos científicos. Então, essa ideia de Bacon, ela acaba nos levando ao princípio básico que orienta toda essa empreitada, que é o princípio básico do controle. Nós desejamos exercer controle sobre a natureza. Então, isso é derivado de Bacon. Então, veja que a gente está constituindo um conjunto de princípios, partes, hierarquia, ênfase em controle. O terceiro filósofo da banda renascentista é Galileu Galilei. E Galileu dizia o seguinte, como um dos pais da ciência, ele acreditava que era preciso inaugurar um novo tempo em que o conhecimento era só constituído de conhecimento válido. Então, se criou essa área do conhecimento chamada ciência e era preciso fazer uma limpeza no conhecimento. Então ele dizia o seguinte, tudo que é conhecimento não válido é preciso ser varrido da ciência. Mas para isso era preciso de um critério. E ele adotou o seguinte critério, por uma série de condições filosóficas da época, inclusive de influência dos gregos antigos, ele começou a dizer o seguinte, o que passa a valer como conhecimento válido são apenas as propriedades essenciais dos corpos materiais que possam ser medidos. Vejam, corpos materiais. Então, assim, tudo que não é material é varrido da ciência. E, em segundo lugar, especialmente que possa ser medido. Então, com o princípio de Galileu, de estabelecer uma nova área do conhecimento em que só vale o conhecimento de corpos materiais, ou seja, do materialismo, e que possa ser medido do quantitativo, começa a valer o princípio da quantidade, ou da quantificação. Porque só vai ficar na ciência o que é conhecimento objetivo, válido, testado. Para ser conhecimento objetivo, válido, testado, ele precisa ser material e mensurável. E só isso ficou na nova área chamada ciência. E, por fim, Isaac Newton. Porque, além de um filósofo, ele também era um tecnologista. Ele transformava o pensamento em inovações tecnológicas, especialmente usando a matemática, porque ele era um matemático.
E ele dizia o seguinte: senhores, tudo isso que vocês estão pensando é maravilhoso, mas mais do que isso, eu posso usar a matemática para descrever o mundo, não só entender os seus segredos, mas descrevê-lo e prevê-lo, prever como ele vai funcionar. Então esse é Newton, o pai da física newtoniana, dentro da nova ciência. Então, com essa nova ideia, que é apoiada em todos os anteriores, por conta do tipo de matemática da época de Newton, era importante, em primeiro lugar, para estudar o mundo, isolar os objetos, porque a matemática são funções simples de variáveis que a gente precisa isolar as variáveis. Para isolar as variáveis, eu tenho que isolar os elementos quantitativos do mundo. Então, eu tenho que entender o mundo, mais do que por partes, por objetos isolados. Ou seja, eu pego a parte, uma parte qualquer, que é um objeto, e isolo ela do seu contexto para entender e quantificar ela. E também, por conta do tipo de matemática que influenciava essa época, de equações lineares, todo o entendimento do mundo é a partir de causalidade linear, ou seja, o que A causa para B, que causa para C, numa linha, sem influências múltiplas e sem circularidades envolvidas. É assim, A causa B, ponto. B causa C, ponto. X causa Y, ponto. Então, é uma noção de pegar os objetos, separar eles e olhar só as relações lineares que existem entre os objetos. Então, objetos isolados, causalidade linear. Se nós começarmos a juntar todos esses princípios, e essa história ela é maravilhosamente bem contada por alguns historiadores, mas especialmente pelo Fritjof Capra, que é um físico teórico e historiador também, de certa forma, da ciência, vocês vão ver que em todos os seus livros, especialmente num filme chamado Ponte de Mutação, vocês vão observar essa história sendo contada, aliás, sendo contada de uma maneira muito mais interessante do que a que eu conto aqui. Então vejam, quem inaugura essa nova forma de pensar, que começa a fazer sentido, todo mundo começa a falar sobre ela e começa a aplicar essa forma de pensar em várias áreas da nova ciência, como por exemplo, primeiro a física newtoniana, depois a aplicação na biologia, aplicação na psicologia mais mecânica, nos primeiros na aurora da psicologia, e medicina e várias outras áreas. Quem inaugura isso, quem foi colocado como iniciador disso tudo, é René Descartes. Por isso, nomeou esse paradigma. Então, assim, é o paradigma cartesiano, porque o pai dessa forma de pensar é René Descartes, que tem um livro, um escrito fundamental, chamado Um Discurso sobre o Método, onde ele diz o seguinte: essa forma de pensar tem um método estruturado, uma forma passo a passo de se aplicar, que é o chamado método analítico, que é o método de separar as coisas em partes para entender suas menores partes, que a gente chama partes atômicas, a partir disso remontar o mecanismo, o objeto e entender o funcionamento dele. Então, paradigma cartesiano, pensamento cartesiano, visão cartesiana, porque pai dele é Descartes. E aí a gente vai começar a observar que ela tem uma série de princípios, e eu gostaria de enumerar os principais 10 princípios do pensamento cartesiano. Como é que ele funciona? Ele funciona, em primeiro lugar, com ênfase nas partes. Eu vou separar as coisas em partes para conhecê-las. Segundo, eu vou olhar o mundo por esses objetos e isolá-los. Para conseguir estudar, eu isolo eles da natureza. Né? Para conseguir que eu não tenha tanta complexidade do meio ambiente, eu isolo eles da natureza e levo, por exemplo, para um laboratório. Ou pego um ser humano falecido, morto, e levo para fazer uma dissecação do seu corpo. Eu não posso fazer isso enquanto ele está vivo, porque no meio da dinâmica do relacionamento com o seu meio ambiente de um ser humano, eu não tenho como dissecar seu corpo. Mas depois de morto, ou seja, depois de isolado o objeto e depois dele cessado o seu funcionamento, parece mais fácil eu conhecer as partes. Então, objetos isolados. Terceiro, essa separação em partes é feita em hierarquia. Né? Desde o corpo humano, primeiro eu vou separar o sistema circulatório, sistema digestivo, aí cada sistema nervoso, aí cada sistema eu vou separar cada um dos órgãos eu vou separar nos seus tecidos, cada um dos tecidos eu vou separar nas suas células, e assim sucessivamente até a parte atômica, que poderia ser a célula, mas que depois se estabeleceu como a menor parte de um objeto vivo, como os genes. Quarto, pensamento linear. A afeta B. Como A afeta B, eu tenho que estudar isso. Mas é pensar dessa maneira como a visão do cavalo, né? Pensamento linear, focado. Eu olho para um único local para ver qual é a cadeia de funcionamento dela. Visão linear. 5. Estrutura estática. Então, assim, essa cadeia hierárquica dos objetos que se compõe de subobjetos, ela, no fundo, ela dá origem a uma espécie de estrutura. Então, eu olho o mundo por meio dessa ideia estrutural, desde as coisas maiores até as coisas mais fundamentais. Então, a busca da ideia fundamental, ela é uma estrutura. Essas camadas hierárquicas são chamadas de uma estrutura, que eu posso, inclusive, fazer um desenho estrutural das coisas. Muito bem. E estática por quê? Porque eu não consigo estudar o mundo na sua dinâmica, é muito difícil. Então eu vou estudar ele a partir de uma estrutura estática. Eu congelo ela e vou entender a sua estrutura. Sexto, metáfora mecânica. O que é uma metáfora? Metáfora, assim, eu pego num âmbito uma coisa e uso ela como analogia em outra. Então, por exemplo, como é que é o funcionamento das máquinas? Tem um determinado funcionamento. Quando eu digo, puxa,
Uma árvore parece uma máquina, porque ela também é dividida em partes e mecanismos. Um ser humano, o corpo do ser humano também parece uma máquina, porque ele é dividido em partes e funciona como um mecanismo. Puxa, olha que semelhança. Isso a gente chama de pensamento metafórico. Eu aplico um entendimento de um lugar no outro de maneira análoga. Né? Não é igual, mas é parecido. Né? Então, isso é a aplicação da metáfora. A metáfora cartesiana é a metáfora mecanicista, ou seja, eu aplico a ideia mecânica, a ideia de uma máquina, a ideia do funcionamento de um automóvel para o funcionamento de uma árvore, para o funcionamento de um ser humano, para o funcionamento de uma cidade, para o funcionamento de um sistema social, para o funcionamento de uma empresa. Empresas como se fossem máquinas. E aí vem um quarteto importante, um quarteto de princípios importantes, que é o quarteto da ciência, que é uma base fundamental da ciência moderna. ênfase em quantidade, ou seja, só propriedade de corpos materiais que possam ser medidos, ou seja, eu preciso medir para entender o mundo, só o que é quantificável é válido, só o que é quantificável leva ao conhecimento objetivo. Por que é importante o conhecimento objetivo? Porque foi varrido da ciência moderna todas aquelas noções subjetivas do entendimento humano, da cultura, da ética, da estética, dos valores, que não pode ser quantificável. Então, tudo que não é quantificável é subjetivo. Então, varre isso para fora da ciência, porque a gente não pode ter certeza sobre o conhecimento subjetivo. Agora, sobre o conhecimento objetivo, nós temos certeza. Então, disso advém, né? Só o conhecimento objetivo leva à certeza e, por isso, leva à verdade única. Então, princípio número 9. Existe uma verdade única e por isso a gente pode ter certeza como as coisas funcionam. E elas são derivadas do conhecimento objetivo. Então, nono princípio, da verdade e da certeza. A certeza que leva à verdade. E por fim, por que eu quero a verdade e a certeza? Um único objetivo, de obter controle sobre a natureza. Obter controle para não ficar mais na mão dos deuses. Obter controle para mim fazer as minhas plantações e colheitas, para fazer uma agricultura que é previsível, que não depende do tempo, que é imprevisível. Então, assim, ter poder e controle sobre a natureza. Então, esses são os 10 princípios, ou os 10 mandamentos do pensamento cartesiano. Eles foram importantes e foram interessantes, indubitavelmente, porque eles criam toda a ciência moderna, criam todo o avanço tecnológico, todo o avanço de conforto, toda a possibilidade que a gente tem de dar uma maior longevidade ao ser humano, e ele cria toda a nossa realidade de uma forma mais concreta, muito claramente. Então, nós vemos cidades, vemos automóveis, vemos sistemas de transporte, vemos aviões, a possibilidade de nos movimentarmos muito mais rápido do que os ciclos da natureza, podermos nos provisionar e prever das incertezas e ter conforto, bem-estar e prazeres, tudo isso é derivado do pensamento cartesiano em grande parte, da aplicação disso na ciência e da ciência em tecnologia, que nos traz bem-estar, longevidade e uma série de coisas que a gente observa por aí. Então, não se trata de demonizar o pensamento cartesiano, apesar de eu me trair às vezes passar essa ideia para vocês, mas não, ele tem uma série de vantagens importantes, ele se aplica muito bem e depois nós vamos ver onde ele se aplica bem e, eventualmente, se ele não se aplica em algum lugar, nós vamos avaliar isso. Ok? Questões para refletir. O paradigma cartesiano é como um sistema operacional que instala-se em nossa mente. Como é que ele se instala? Ele é ensinado na família, na escola, no ensino superior, na religião e é reproduzido na sociedade. O que você acha dessa afirmação? Então, o que vimos na aula de hoje, como termina a Idade Média, por que e como se inicia a Idade Moderna, especialmente pelo Renascimento, por esses filósofos, pela arte que foi criada e pela ciência moderna, ou pelo nascimento da ciência moderna, endereçada ou sugerida por essa banda chamada os filósofos renascentistas. Vimos qual é os princípios de funcionamento dessa forma de pensar, que orienta toda a ciência, toda a tecnologia, orienta todas as nossas profissões modernas, né? Administradores, engenheiros, biólogos, médicos, e etc, etc. E como se deu e o que resultou a hegemonia do paradigma cartesiano. Então, o que veremos na próxima aula? Dito isso, entendemos que o paradigma cartesiano criou um avanço a partir dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Ele, por acaso, foi posto em xeque em algum momento? Ele chegou a algum tipo de dificuldade? Ele entrou em crise? Sim, nós vamos ver que sim. E eu vou nominar para vocês as 7 grandes crises do paradigma cartesiano. Te aguardo na próxima aula e até lá!